ainda no capítulo 2, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira está numa situação pior, porque a igreja de Éfeso, por exemplo, tinha os que entraram lá dizendo-se, mas ela pôs a prova e diz: oh, vocês não são. No caso da igreja de Tiatira, ela sucumbiu ao dom errôneo. Estava sendo liderada por alguém que usava erroneamente os dons. E o pastor permitiu. O anjo da igreja permitiu. Versículo 18 de Apocalipse 2 diz assim: ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, ou seja, ele está vendo tudo. E ele olha com olhar de amor, mas também de juízo. Né? Como que tem olho de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Quer dizer, olha, o lugar onde eu ando, né? O lugar não pode me contaminar, porque meus pés são santos, são polidos, são de bronze polido. Eu não posso ser contaminado por um lugar onde eu estou. Eu caminho por lugares diferentes, eu caminho por lugares espirituais. O que tem pés semelhantes ao de bronze polido. Conheço as tuas obras. Jesus conhece suas igrejas, claro, que você realiza. Olha, eu conheço o seu amor. Olha que coisa linda. Ó, igreja, eu conheço o seu amor. Ó, igreja, eu conheço a sua fé. Ó, igreja, eu conheço o seu trabalho, o seu serviço que você faz a favor dos outros. A obra social. Conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança. E as tuas últimas obras, ou seja, aquelas que você tem feito agora, são mais numerosas do que as que você começou a fazer. Quer dizer, você realmente tem trabalhado assim de forma esplêndida no ambiente social, abençoando a vida dos outros, ajudando os outros. Você é uma igreja maravilhosa. Versículo 20 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, você já percebeu? Não é que alguém diz que ela é. Não é que alguém diz que o camarada é apóstolo. Não é que a igreja reconhece o ministério. É que essa pessoa, eles dizem, não, Deus falou comigo, é pessoal. Não tem outra. É impressionante. Começa neles, a fonte é eles mesmos, do ministério. Isso é muito complicado. Que se declara, profetiza. Você permite que não apenas essa pessoa que se declara profetiza se declare, mas também você permite que ela ensine o erro. Olha, não está dizendo que é proibido ela ensinar. O que está dizendo é que o que a igreja está fazendo de errado é que tolera esse espírito por trás desta pessoa. E ainda assim dá lugar de fala. Dá um púlpito para que essa pessoa ministre à igreja. E não apenas isso. E ela ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, isso aqui é pesado. Por que isso aqui é tão pesado? A gente não compreende certas coisas. Deixa eu me explicar aqui para você. Isso aqui é gravíssimo. Não apenas porque esta líder, permitida pelo pastor da igreja, porque ele acabou dando esta permissão, a igreja permitiu que ela operasse seus dons. E pelo fato de que ela está resguardada pela autoridade do pastor e da igreja, e pelo fato de que ela está corroborada com a autoridade do pastor e da igreja, ela se vê livre, tranquila para falar o que quiser. Isso é grave.
É isso que temos visto hoje também. E ela não só é livre para ensinar o que quer, o que vier ela ensina. Deus me falou e pronto, mas a Escritura diz o contrário. Mas Deus falou comigo assim. Não, mas a Escritura não diz isso. Não importa, Deus falou comigo. E aí, não, Deus falou, está falado. E não apenas isso, ela está ensinando coisas que não vêm de Deus. Ministrando coisas que não procedem de Deus. Não apenas isso. Ela seduz, ela consegue enganar os crentes daquela igreja para que eles se prostituam. Não com ela, mas que eles se prostituam. Ou seja, é normal a prostituição. É normal, não há nenhum problema. Ou seja, não há aqui arrependimento em relação na vida das pessoas. Estão tendo relações sexuais com tranquilidade, estão em práticas sexuais ilícitas, estão em comportamentos em gênero sexual que Deus não permitiu para aquele gênero, estão na maior naturalidade, sem nenhum problema, sem nenhum arrependimento, sem sentir nada. Porque o espírito que está por trás, e aqui, deixa-me falar outra coisa, está dentro da igreja. Quantas igrejas não são criadas hoje justamente para permitir estas práticas sexuais? Igrejas criadas para isso. E quantas igrejas tradicionais, conservadoras, estão permitindo hoje práticas sexuais que jamais a igreja permitiu em toda a sua história, que Deus nunca planejou para a igreja em toda a sua história, mesmo antes da antiga aliança. Como parece que Deus mudou. O Deus de Adão, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, não é o Deus de Jesus. E não é o Deus dos apóstolos. E não é o mesmo Deus. É diferente para algumas pessoas. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Então esse Deus de amor permite prostituição. Permite toda prática sexual ilícita, pecaminosa, apenas para satisfazer a alma da pessoa, para ela se sentir bem consigo mesma, nunca em pecado, só para se sentir bem consigo mesma, justificada. Não, Deus me ama, Jesus é amor. Criam-se igrejas que fazem boas obras, como a igreja de Tiatira. Conheço as obras que você realiza. Leia o versículo 19. Nós vamos encerrar com esse texto aqui, essa parte desse estudo. Conheço as obras que você realiza, seu amor, uma igreja que ama. Gente, seu amor. Conheço a sua fé. A igreja tem fé, crê em Jesus, crê em Deus, crê na Bíblia, em parte, mas crê. Conheço o seu serviço, uma igreja que faz muitas obras, muito trabalho, muita ajuda social. Conheço o seu serviço, a sua perseverança, firme ali, ó, não arreda o pé do que crê, né? E as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Você ainda faz mais do que antes. As suas ações, suas obras, suas realizações, suas ações sociais. Cuida dos que precisam, tem amor, tem fé. Aí diz assim, ó, mas é uma igreja que o espírito que lidera esta igreja, por trás da liderança desta igreja, é um espírito de prostituição e de idolatria. Igreja. Falando mal da igreja, não, Jesus que está dizendo, ó. O negócio tá errado, filho. Tá me entendendo? Quando a igreja relaxa a sua moralidade, quando a liderança de uma igreja relaxa a sua moralidade, o que vem daí? Destruição. Mas a igreja continua tendo amor pelo próximo, fazendo boas obras, ajudando com campanha do agasalho,
fazendo não sei o quê. Tem um terremoto em tal lugar, deu uma enchente em tal lugar, a igreja manda tudo que precisa, lamba caminhão, faz não sei o quê. Problema nenhum. É normal. E qualquer igreja tem que fazer isso. Ela continua sendo, em aparência, uma igreja de Cristo que ama o próximo, que tem fé, que tem tudo. No entanto, sua liderança principal ensina o errado. Não apenas isso, sua liderança consegue convencer cristãos, entre aspas, mas pseudo-cristãos, que acham que são cristãos, mas são cristãos, servos de Deus, que está dizendo os meus servos, ele conseguiu ludibriar a mente dos crentes para praticar a prostituição. Prostituição aqui, gente, é toda relação sexual não permitida por Deus, na escritura toda. Mas as pessoas têm uma mania de dizer assim: mas se não pode fazer tal prática sexual, no texto lá, no Velho Testamento, também tem tal coisa do cabelo, tem não sei o que, tem que fazer isso. Negativo. Nós precisamos perceber o que passou para cá. E passou para cá a questão sexual. Não passou o negócio do corte do cabelo, não passou, porque Paulo diz: não temos tal costume dentro de poucas igrejas de Deus. Não passou o negócio do véu, não passou o negócio do... Não passou uma série de coisas para a nova aliança. Mas a ética e a moral de Deus permaneceram a mesma. O mesmo Deus em Êxodo, em Levítico, que diz: sede santos, porque eu sou santo. É o mesmo Deus que em Pedro, na carta de Pedro, diz: sejam santos, porque eu sou santo. Mudou o quê? Mudou alguma coisa. Mudou sacrifícios. Mudou a maneira de Deus se relacionar com o homem por meio de aliança. Mudou a aliança. Mas Deus não mudou a sua moral. Seria interessante escrever. Escreva isso para você não esquecer nunca mais. Deus mudou a aliança, não a sua ética ou a sua moral. Você entendeu? Ou não entendeu? Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Deus mudou a aliança. Não mudou a ética e a moral dele. O mesmo Deus que abominava determinadas práticas sexuais lá, passou para a nova aliança, continua o mesmo. Agora, corte do cabelo tem alguma coisa a ver com moral e com ética? Não, não precisa. Isso não tem nada a ver com moralidade, nem com ética. Porque usou roupa tal, não sei o quê, porque tem que usar roupa colorida, não sei o quê. Olha a mentalidade da pessoa que justifica pecado. Não, porque no mesmo texto diz que também não pode parar a barba, não sei o que, não sei o que. Onde tem moral e ética na barba? Onde tem moral e ética na cor da roupa? Onde tem moral e ética no corte do cabelo? Onde tem moral e ética nas coisas que as pessoas dizem que também tem que trazer para cá? Não tem que trazer nada para cá. O que passou foi o que passou. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo santo. Sim ou não? Deus continua sendo santo. Passou para cá. Certo? Ok? Então, seduz os meus servos a praticar prostituição. Não preciso nem dizer. Está justificando práticas sexuais ilícitas dentro da igreja.
Meu filho, isso vai além do pecado sexual. Ah, o pastor caiu, não sei o que, não sei o que. Não, porque é natural, é normal. É normal o entendimento do que eu quero te dizer. Normal o entendimento do que eu vou falar. Não é normal, pastor cair. É normal o entendimento do que eu vou te falar. Nenhum pastor que cai acha que ele está certo. Porque não tem como justificar pecado sexual do pastor. Ou ele se arrepende no pó, na cinza, no pano de saco, me permitam usar essa expressão. Ou ele não retorna nunca mais ao ministério. De Deus, não. Dos homens ele pode voltar, mas de Deus ele não volta mais. Ou ele realmente se arrepende profundamente dos seus pecados. Profundamente dos seus pecados. Sofre o dano, sofre a vergonha e se restaura. Ou então ele nunca mais ele retorna ao ministério. Nenhum pastor que peca vai dizer assim, é normal, tá tranquilo. Não é assim que funciona. Agora, nós temos uma outra situação, que é a justificação dos pecados sexuais do povo, das pessoas. E aí pode acontecer na liderança, como é o caso da liderança de Tiatira aqui, que Jesus está repreendendo, ser uma boa igreja visivelmente para os de fora. Todo mundo vê uma igreja operante, boa, uma igreja maravilhosa, uma igreja que ama todas as pessoas, inclusiva. A igreja tem que ser inclusiva, né? Uma igreja tal, tudo que ama tudo, mas que aí as práticas sexuais das pessoas estão justificadas, está tudo bem, não tem problema nenhum, pode, é da sua própria natureza, Deus te criou assim. É a Jezabel. A profetisa, normalmente, desculpa gente, normalmente começa por esse tipo de espírito feminino. Infelizmente. E quando é num homem, é sempre espírito feminino. Infelizmente. Ah, tá aí, todo mundo vê. Não só isso, esta liderança equivocada, espiritualmente equivocada, ela também permite que as pessoas seduzem os cristãos a praticar a idolatria, sem a pessoa perceber. Ele foi seduzido, ele foi enganado. Os servos, os meus, mais ainda, seduza os meus servos a praticar não só a prostituição, como a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, é tão comum nos dias de hoje não se falar mais sobre coisas espirituais de idolatria. E a gente vê a igreja idolatrando desde pessoas, cantores e músicos. É normal a gente ver. Como a gente vê a igreja não se preocupando mais com o lugar onde come. Recentemente eu falei, recentemente eu não sei aonde exatamente, no seu dia, eu falei sobre aquela imagem da Starbucks. O cristão não tem mais nenhum problema. Olhou aquela imagem e não foi procurar a origem. A pessoa veste uma camiseta sem nenhum problema, com temas religiosos, de seitas. Põe em suas redes sociais frases de homens que abominaram o cristianismo, a fé cristã, que odeiam a fé cristã, ou que odiaram a fé cristã. Símbolos de religiões orientais que negam a fé cristã, que negam Cristo, que negam o eterno Deus, foram seduzidos, enganados para usar coisas sacrificadas. Gente, sabe o que é sacrificado? É consagrado.
Sacrificado é o mesmo que consagrado aos deuses, aos ídolos. E o crente está fazendo, está comendo, está usando, está bebendo, está normal, não tem problema nenhum. Não demora muito. Sair uma bebida com o nome do Lúcifer moderno, do Satanás moderno, Baphomet. É capaz de sair um refrigerante com o nome Baphomet e o crente dizer não é gostoso. Um negócio consagrado a Satanás. Então, isso aqui é grave. É uma liderança de igreja que justifica as práticas sexuais ilícitas e que justifica a idolatria. Não é normal. Quando eu pesquisar, se eu orar está consagrado, se eu orar está limpo, se eu usar não tem problema. É só um símbolo, não significa nada. Isso é grave. Agora vem a sentença para a gente encerrar. Tem 8 minutos aí. Isso é o uso errôneo dos dons. Grave ou não é? O uso errôneo dos dons pode seduzir os crentes ao erro, ao pecado. Olha o que Jesus diz para essa liderança. Dê-lhe tempo. Vamos encerrar. Apocalipse 2, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Que Jesus espera que esses líderes se arrependam. Jesus não quer destruí-los. A igreja é de Jesus. Ele quer que esses líderes se arrependam. Ele não quer jogá-los fora, não, como muita gente quer fazer, quer destruir, quer acabar com ele, quer envergonhar publicamente. Não é isso. Eu quero que eles deem tempo para que se arrependessem. Quem julga essa liderança é Jesus, não somos nós. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela, a tal da Jezabel, essa líder, né? Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Nova Almeida atualizada. Dei tempo. Esperei. Ela não quis. Eis que farei com que fique acamada. Doença. Vai cair. De cama. Quem julga? Jesus. Nós? Não. Acamada. E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Ou seja, está junto com ela, está apoiando ela, vai junto também. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, em um determinado momento a culpa é dela. Vai ser abatida. Mas se você foi seduzido por ela e continuar com ela e não se arrepender também, esse grupo também vai ser abatido. Certo? Matarei os seus filhos. Jesus, gente, que eu falo assim, mas Deus mandou lá no Novel matar a população toda. Olha o que Jesus está falando aqui na Nova Aliança, em Apocalipse. Matarei os seus filhos. Jesus dizendo, matarei os seus filhos. De tão grave que é. É um tipo de gente que não tem geração. Esse matar aqui pode necessariamente não ser apenas uma questão física de morte do filho, porque entrou no mundo do crime, porque adquiriu doenças por causa do seu pecado, tudo incluído aí, do resultado. Mas matar seus filhos também, vamos espiritualizar, matar os seus filhos também pode ser, essas pessoas não têm geração. Já viu? Gente que justifica esse tipo de prática, normalmente acaba tendo relação com outro tipo de pessoa que não gera filhos. Não gera filhos. Não tem geração. E a que geração que tem morre. Matarei seus filhos. E todas as igrejas, a vergonha pública quem faz aqui é o Senhor. Não somos nós. Não sou eu. Eu não vou causar vergonha pública ao meu irmão, ao pastor, ao apóstolo, a profeta
a isso. Não sou eu que vou fazer isso. Eu não. É o próprio Senhor. Deixa com o Senhor, Ele sabe fazer. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei. Quem retribui é o Senhor. Não somos nós, não é a justiça, não é nada disso. Quem retribui aqui, estamos falando de cristãos. Cristãos genuínos sabem, quem retribui é o Senhor. E eu retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Pronto, o Senhor diz, eu mesmo, pode deixar comigo. Pode deixar que eu sei julgar. Pode deixar que eu sei retribuir. Pode deixar que eu sei expor. Dei tempo para que se arrependeu. Não se arrependeu, não? Beleza. Fica sem geração. Ainda vai receber no corpo o juízo de Deus. Digo, porém, aos demais de Tiatira, versículo 24, para encerrar. A todos aqueles que não seguem essa doutrina, porque é um ensino, é um conceito, é uma ideia propagada. A pessoa acreditou, foi seduzida, acreditou nisso. Que não seguem essa doutrina. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Porque é do demônio isso. Isso é de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Não se preocupem. Vocês vão ficar nessa igreja aí. Vocês vão ver tudo isso acontecer, mas não se preocupe, é só isso. Não tenham vergonha da igreja, não saiam da igreja, não. Deixa que eu vou fazer. Só essa carga que eu vou pôr sobre vocês. Vocês vão ter que ficar aí, vocês vão ter que dar uma... Segura um pouquinho. Então somente conservem o que vocês têm, versículo 25. Até que eu venha. Fica firme, irmão. Não é uma questão de sair da igreja, se envergonhar da igreja. Não, segura, que o Senhor vai pegar pesado. Fica aí. Sobre você, eu não vou colocar mais essa carga. Você que não entrou nesse caminho. Um inocente de verdade, que não entrou nesse caminho. Está limpo, está limpa. Não se preocupa, não. Você vai ver tudo isso. É difícil, é ruim, é com sua igreja. Mas aguenta. É só isso que eu peço de você. Não perca o que você tem. Guarda o que você tem. Essa fé, esse amor, essa perseverança. Essa santidade, essa vida com Deus. Fica aí, tranquilo. Porque ao que vencer, ou seja, quem ficar, quem permanecer firme em santidade, ao vencedor, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Para passar por uma dessa, irmão, para estar numa igreja dessa e se manter santo, para ver tudo isso e continuar aí buscando a Deus, para ver a igreja, os líderes sofrerem esta vergonha pública que o próprio Senhor, não os outros, que o próprio Senhor, acamados, enfermos, doentes, destruídos, sem geração. A promessa, eu não imagino que seria outra não. Se você guardar até o fim as minhas obras, eu te darei autoridade sobre as nações. É lindo demais. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.